Bom dia, meus amados, a minha saudação a você em nome de Jesus, amém. Hoje, 19 de abril de 2024, sexta-feira, vamos continuar meditando na palavra do Senhor. Estamos vendo a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, o nosso capítulo é o 2, os versículos hoje são de 11 a 13, diz assim a palavra de Deus. Portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Amém? Capítulo 2, Paulo vai fazer essa apresentação de sermos libertos do pecado para a salvação pela graça em Cristo. Amém? O contexto todo é o Império Romano está dominando e Paulo escreve essa pérola da palavra de Deus para nós, que chega a nós que cremos na Bíblia como palavra de Deus, tá certo? Vamos ao versículo 11 que começa dizendo assim: Portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão. Primeira coisa, o que é gentios? Gentios são todos aqueles que não descendem de judeus. Amém? Eu aqui, cearense, tenho uma cabeça pequena, tá certo? Não dependo de judeu, não descendo de judeu, sou gentio, tá certo? Então, todo que não descende de judeu é gentio, tá certo? E o apóstolo vai aqui estar chamando a atenção, porque ele é o apóstolo dos gentios, está escrevendo para os irmãos que se convertem em Éfeso. Tanto os judeus lá tinham se convertido, como os gentios tinham se convertido. Então ele escreve essa carta e ele vai chamar a atenção para isso. Lembrai-vos, vocês não são judeus. É isso que ele está lembrando. Chamado incircuncisão na carne, ou seja, não tinham parte na circuncisão judaica. E nós vamos já explicar o que era essa circuncisão judaica. Então Paulo está chamando a atenção. Vocês se converteram, prestem atenção, escutem, lembrem-se, vocês outrora, vocês são gentios, chamados de circuncisão, tá certo? Paulo vai estar chamando a atenção para isso. Incircuncisão na carne é porque não fazia parte da promessa judaica como era feita. O versículo vai continuar dizendo assim: por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. E aí Paulo está dizendo, vocês são chamados pelos judeus, vocês convertidos são chamados de incircuncisos, por aqueles que se intitulam circunciso na carne, ou seja, feito por mãos humanas. Lá no Antigo Testamento, essa era a aliança feita com o povo de Israel. Eu já leio um texto aqui para a gente saber por que Paulo está dizendo isso, tá certo? Então, Paulo vai chamar a atenção para isso. Aqueles que se intitulam circuncisos, ou seja, os judeus que estão aí, que têm a circuncisão na carne, e se estão dizendo aí, eu quero que vocês se lembrem que vocês não têm parte nessa aliança mesmo não, tá certo? Olha o que diz Gênesis 17:10, diz assim: esta é a minha aliança que guardarei entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Ou seja, essa aliança lá no Velho Testamento, feito com Abraão, para que todo macho, para que todo homem, todo menino, né? Aliás, menino é menino, tá certo? E menina é menina. Isso é biológico e divino. Deu até rima, né? Então, o povo, os gentios não têm parte nessa aliança que era feita com um sinal na carne, cortado, feito pelo sacerdote lá, uma ordenança de Deus para o povo escolhido. Então, o gentio não fazia parte dessa aliança, tá certo? O versículo 12 vai dizer assim: naquele tempo estáveis sem Cristo. Ele começa a chamar a atenção para um novo aspecto, tá certo? Então, Paulo ele vai ensinar que antes da conversão estavam sem Cristo, não pertencia a Cristo, não cria, não pertencia. E era um ser humano, um gentio, criatura de Deus. Não fazia parte da aliança abraâmica e nem tinha parte com Deus, era só criação de Deus, povo, criação de Deus, como todos são criação de Deus, tá certo? E Paulo vai dizer, naquele tempo estáveis sem Cristo. Ele chama atenção para isso, ou seja, não pertencia ao povo escolhido do Antigo Testamento e estava sem Cristo, ou seja, naquele tempo, vocês não criam, estavam sem Cristo, tá certo? E ele vai continuar dizendo no versículo 12, separado da comunidade de Israel
e estranhos à aliança da promessa. Ora, é claro, né, como povo gentil, eles eram estranhos à aliança da promessa, não fazia parte, já vimos pelo texto, os gentios não faziam parte dessa aliança, tá certo? E Paulo está chamando a atenção para isso, recomendando os irmãos que agora tinham crido, já começa a chamar a atenção para Jesus, e ele vai dizer, vocês naquele tempo não faziam parte da comunidade, então separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, lá do Velho Testamento. Vou ler aqui Gênesis 17, 11, que diz assim: circundarei a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal da aliança entre mim e vós. Isso era o sinal da aliança entre o povo judeu e Deus. Portanto, os gentios não faziam parte dessa aliança, tá certo? O versículo 13. Mas agora em Cristo, preste atenção, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Jesus. Amém? É fácil compreender a nova aliança? É. Então, Paulo está chamando a atenção, ele diz, olha, vocês, gentios, não tinham parte na aliança do Velho Testamento. Os judeus dizem que vocês são incircuncisos e realmente com relação à aliança antiga são. É isso que Paulo está ensinando, tá certo? Mas ele vai dizer no versículo 13, mas agora em Cristo Jesus, vós antes que estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, tá certo? Olha, isso é importante entendermos como é que nós fazemos parte dessa aliança com Deus, que Deus fez com Abraão, que é o povo Israel, o povo judeu que está aí hoje, tá certo? Tem essa aliança com Deus, mas Deus amplia essa aliança para nós através do sacrifício de Jesus na cruz. Ele vai dizer, em Cristo Jesus, isso é pela fé. Nós somos colocados em Cristo, pertencemos, somos feitos filhos de Deus por essa fé. E aí Paulo vai ensinar que nós somos alcançados agora pela aliança feita no Antigo Testamento. Amém? Por que nós somos alcançados? Porque quando a promessa foi feita a Abraão, Deus, no capítulo 12, versículo 13, disse para Abraão, quando ele chama Abraão, e ele diz, Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Entenda, Deus fez uma aliança com Abraão, com o povo judeu, mas Deus já tinha dito que eu abençoarei, serão benditas todas as famílias da terra. Portanto, em Jesus nós somos colocados na aliança, porque Deus quer salvar todo mundo mesmo. Porque todo mundo é criação de Deus. Ele escolheu Israel, tem uma razão específica, que dá para fazer aqui uns 50 vídeos só para explicar isso, tá certo? Mas eu sei que você está entendendo pelo que Paulo está nos ensinando aqui. E ele vai dizer que é no sangue de Cristo. Ora, bem rapidamente, a velha aliança era feita no sangue de animais. O prepúcio era cortado dos homens como sinal, e depois era feito com sangue de animais. Agora aqui é feito como sangue de Cristo. Paulo declara que pelo sangue de Cristo na cruz, nós nos tornamos participantes da promessa feita a Abraão. Por quê? Porque Deus já tinha dito, em ti eu abençoarei todas as famílias da terra. Portanto, a família que se voltar para Deus em Cristo e crer em Cristo, está na promessa de Deus, pertence a Deus, tem esse pertencimento de Deus, assim como o povo de Israel pertence a Deus mesmo, porque a promessa foi feita a eles no Antigo Testamento, tá certo? O que é que Israel tem que fazer? Israel tem que crer em Jesus. Muitos judeus na vinda de Cristo creram, muitos não creram, mas quando Jesus voltar, a promessa bíblica é que eles irão crer, porque eles fazem parte da promessa. Amém? Para a gente entender isso, mas hoje aqui, falando para nós gentios, fomos inseridos porque a promessa de Deus tinha sido feita em Abraão para todas as famílias. Portanto, isso é interessante a gente saber essas coisas, porque Cristo, na sua condição humana, ele é descendente de Abraão. Tá entendendo? Por isso é que a bênção veio lá de Abraão, em Cristo fomos colocados na aliança e agora fazemos parte da aliança. É que lá na frente Israel, Paulo vai chamar de Israel espiritual, não vamos explicar isso depois, tá certo? Mas eu quero que você entenda isso. Olha, a genealogia de Jesus está registrada lá em Mateus, no capítulo 1, versículo 1, começa dizendo assim, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi,
filho de Abraão. Aí segue a geração. Abraão gerou tal, gerou tal, gerou tal, gerou tal, gerou tal, até chegar em Davi, que gerou. Isso aí vai descendo a descendência até chegar em Jesus Cristo. Portanto, em Cristo, nós somos o Israel de Deus, fazemos parte da promessa, podemos dizer que somos povo de Deus, somos filhos de Deus, que faz uma diferença, tá certo? Povo de Deus, no modo geral, todo mundo é povo de Deus, porque a criação é de Deus. Filho engajado dentro da promessa é aqueles que estão remidos pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. A aliança agora é feita no sangue de Jesus, é a nova aliança. Amém? Paulo entendeu isso graciosamente, nos ensina essa palavra, chega até nós. O objetivo de estarmos aqui vendo a carta do apóstolo Paulo aos Efésios é que a gente possa ir entendendo essas coisas. Entendendo o Velho Testamento é o sinal do que aconteceu no Novo Testamento, que Jesus Cristo veio cumprir, e aí ele estabelece a nova aliança no seu sangue. Amém? Deus te abençoe. Aí aqui a circuncisão e a incircuncisão torna-se sem sentido, porque agora a circuncisão é no coração, pela fé, convertido, transformado em filho de Deus por essa fé. Isso é gracioso, Jesus é lindo. Deus te abençoe. O Espírito de Deus te revele a graça salvadora e você possa entender que agora você pode fazer parte dessa aliança pela cruz de Cristo, pela fé exclusiva em Cristo. Amém? Deus te abençoe. Tenha uma boa sexta, sextou. Olha, se você bebe, não vai se embriagar não, que você vai fazer besteira, tá certo? Vai ler a Bíblia que é melhor. Deus te abençoe. Amém.